Vamos ler a palavra de Deus? Se você tem uma Bíblia, abra a Bíblia do livro de 2 Reis. Vai estar escrito ali do lado, mas abra a sua Bíblia no livro de 2 Reis, está ali. No capítulo 8 do versículo 6 do livro de 2 Reis diz o seguinte: eu quero falar com vocês hoje sobre restituição, amém? Digam comigo, restituição. Eu vou explicar, como a gente precisa muito dessas coisas. Diz o seguinte: interrogou o rei a mulher e ela lhe contou tudo. Então o rei lhe deu um oficial dizendo: faze restituísse-lhe tudo quanto era seu e todas as rendas do campo, desde o dia em que deixou a terra até agora. Amém? Devolva para ela tudo e restitui o que aparentemente ela havia perdido. Amém. Podemos assentar. Esse período a gente está falando sobre proteção direta e eu quero falar hoje sobre restituição. Irmãos, eu quero dizer para você o seguinte: ao longo da vida, a gente vai sofrendo muitas perdas. Vocês estão entendendo? Quanto mais a gente vive, mais a gente sofre perdas, né? A gente perde coisas, às vezes a gente perde por imprudência, às vezes nós perdemos por falta de habilidade de lidar com certas situações, por falta de habilidade em administrar, às vezes, conflitos, situações de dificuldades. Às vezes a gente perde por falta de sabedoria. Tem coisas que estão na mão da gente, a gente perde. E muitas vezes a gente sofre perdas por conta das circunstâncias da própria vida. O tempo vai passando e algumas perdas elas são inevitáveis na vida da gente. Quando é uma perda sofrida, às vezes por falta de habilidade, pelas circunstâncias ou qualquer outra situação que a gente sofre perdas, Deus tem promessas em dar restituição, dependendo da nossa situação diante dele. Há outras situações que às vezes a gente encara como perdas, mas que às vezes não são perdas, são livramentos que Deus dá. Tem coisas que a gente está ali, não, mas isso aqui eu perdi, e você às vezes se sente como perdedor em determinadas situações, e às vezes é só Deus te livrando de alguma coisa e te tirando de uma situação para poder te colocar numa melhor, porque se Ele não tirasse dali, talvez você não colocaria a sua criatividade para funcionar, para poder acreditar que você poderia dar passos mais largos e alçar voos mais altos. E às vezes existem essas situações de livramentos também na vida da gente. Mas eu quero falar muito especificamente sobre essa questão de restituição. Amém? O que é que provoca a restituição de Deus na vida da gente? Vejam bem, a Bíblia diz que existia uma mulher que ela era muito generosa. Ela era uma pessoa de uma generosidade assim incomparável. Aquele tipo de pessoa que sempre quer fazer o bem para alguém, que sempre está percebendo a necessidade de alguém, que se sensibiliza, que fica sensibilizado quando percebe alguma coisa ligada a alguém que gere sofrimento, que ela podia ajudar, ela sempre estava muito disponível para poder estender as mãos. E essas atitudes de generosidade é uma atitude que agrada muito a Deus. Quando você tem essa predisposição, que você não é travado pelo egoísmo, por aquele sentimento onde toda a sua preocupação ela gira em torno de você mesmo, dos seus interesses, mas que você tem a percepção e a visão de perceber quando você pode ser útil, quando você pode ajudar e que você se predispõe a isso. Isso é uma das coisas que agrada muito a Deus, e cada vez que você se permite uma atitude generosa, uma atitude de bondade, seja com quem for, e que você faz isso, fica claro pela palavra de Deus que você simplesmente parece que se permite ganhar bônus que ficam simplesmente guardados por Deus, esperando a hora certa de você ter de alguma forma uma recompensa por aquilo que você realmente fez, pela sua atitude de generosidade.
E essa mulher tinha esse lado bom, ela era generosa. Para ela era difícil ver alguém necessitado, ou alguém que pudesse receber a sua ajuda e a sua mão estendida, que ela não fizesse isso. Isso acabou ajudando muito ela nos benefícios e nas bênçãos de Deus. E um ato de generosidade ficou claro que ela fez, foi dar um lugarzinho a um profeta chamado Eliseu, que passava na porta da casa dela, numa cidade chamada Sunem. E ela era chamada de Sunamita por causa da cidade que ela morava. E ela prestou atenção que aquele homem passava na porta da casa dela, e ela sabia muito bem que aquele homem era um profeta, um homem de Deus, e ela sabia que quando ele passava ali na porta da casa dela, ele ainda tinha uma caminhada de 40, 50 quilômetros para chegar na casa dele, porque ele morava no Carmelo, era o lugar que ele morava. E ele tinha que andar ainda 40 a 50 quilômetros para poder chegar no lugar aonde ele morava. E isso ele fazia a pé. E quando ele passou um dia ali, ela percebeu isso. E ela entrou em acordo com o marido dela. Se o marido concordava que ela queria fazer alguma coisa para ajudar aquele homem, o marido concordou. E eles prepararam um quarto na casa deles, um sótão. Prepararam o sótão, arrumaram todinho, colocaram uma mesa, colocaram uma cama. E um dia que ele está passando lá, ela chamou ele. Chamou ele e disse: olha, o senhor não quer se hospedar aqui em casa? Tem um lugarzinho que eu preparei aqui. Ela mesma preparou, junto com o marido. Diz a Bíblia que fizeram uma obra de pedreiro lá, e ela preparou aquele lugar. E quando o homem passou, ela chamou. Ela sabia que era um profeta e disse: fique aqui na nossa casa. E o profeta aproveitou aquele ponto de apoio e parou na casa dela e usou aquele lugarzinho como ponto de apoio. Sempre que ele passava ali, ele parava na casa dela, e lá ele comia, porque ela dava comida, e lá ele tinha um lugar para descansar, para poder continuar no dia seguinte a caminhada de 40 quilômetros. Por causa disso, ela já recebeu a primeira bênção. Qual foi a bênção? Ela não podia ter filhos. O profeta percebeu isso, quis ajudar ela com alguma coisa, e ela acabou então dizendo que não precisava assim de nada urgente. Mas o ajudante do profeta percebeu que na casa não tinha criança e que o marido dela já tinha uma idade avançada. E diz a palavra que o profeta percebeu também, chamou ela e disse: olha, você vai ser mãe, falou para ela. Quando o profeta falou que ela ia ser mãe, ela ficou abalada. Aquilo para ela foi como uma pancada que simplesmente invadiu o emocional dela, e era exatamente o ponto mais sensível que ela tinha. A grande frustração dela, a grande tristeza dela era o fato exatamente de não poder ser mãe. Porque naquela época a cultura exigia isso. A mulher que não podia ser mãe, o marido podia até deixá-la para poder arranjar outra, porque havia uma necessidade do homem garantir a permanência do seu nome através da sua descendência. Era uma questão cultural. E quando ele disse: pô, você vai ser mãe, ela falou: não brinque comigo, por favor, não brinque com a sua serva. E diz a palavra que não deu outra. Com o tempo exato, ela ficou grávida, teve um filho que tornou-se a maior alegria da casa. Você imagina só, um casal sem filhos, já casado há muito tempo, ele e o marido com a idade já avançada, de repente ele se torna pai, aquele menino tornou-se a alegria da casa. E o homem, ele era um latifúndio, ele tinha plantações, ele era um agricultor, ele trabalhava com o agro da época. E o menino já estava grande. Um dia ele levou o garoto lá para o campo, talvez para ensinar o menino pegou um sol muito grande. E quando ele voltou, o que aconteceu? Por conta de uma insolação, o menino morreu. Quando o garoto morreu dos braços da mãe, ela colocou ele sobre a cama do profeta e foi lá na casa do profeta, que ficava a 40 quilômetros. Pegou, juntou um jumento, arrumou alguma coisa e viajou para lá. O profeta viu ela de longe, mandou o garoto ir encontrá-la. O ajudante dele perguntar se estava tudo bem.
E ela, numa demonstração como era o coração dela, quando o garoto chegou, o ajudante do profeta, e perguntou: está tudo bem contigo, com teu marido, com teu filho? Ela disse: está tudo bem. Ela falou que estava tudo bem, mas na verdade ela estava com o filho morto em casa. E quando o profeta mandou perguntar para ela se estava tudo bem, a resposta dela foi que estava tudo bem, que não tinha problema nenhum. Ela chegou lá, perguntou ao profeta: eu lhe pedi um filho? O profeta disse: não. Disse: olha, meu filho está morto em casa. O profeta: vamos tentar resolver. Mandou o ajudante para ressuscitar, não conseguiu. Depois ele foi lá, se jogou sobre o menino, esquentou o corpo do menino, que estava já gelado, frio. E diz a Bíblia que quando o corpo do garoto esquentou, o menino começou a espirrar, ele ressuscitou o garoto e entregou para a mulher. Está aqui teu filho. Houve uma ressurreição. A segunda bênção. Primeiro ela teve um filho, agora o menino ressuscitou quando morreu. Mas Deus não tinha como parar de abençoá-la, porque ela já tinha... Aquela atitude dela agradou tanto Deus que Deus resolveu cuidar dela. Por conta da sua bondade, da sua generosidade, Deus achou por bem cuidar daquela mulher. E a Bíblia diz que vinha sobre aquela cidade um período de seca e de muita fome. Estava determinado sobre aquele povo por uma série de questões de desobediência. O profeta chegou com ela e disse: olha, sunamita, eu quero que você vá embora daqui, que você deixe as suas terras aí, deixe a sua casa e viaje, vá embora para outro país, para outro lugar, lá para a terra dos filisteus. Porque vai vir um período de fome aqui, de seca muito grande. Deus me avisou que vai vir um período muito difícil. Então, para você não ficar nesse período de fome e de seca aqui, é melhor você pegar teu filho, pegar teu marido e viajar, ir embora e morar em outro lugar, onde não vai haver seca, até passar esse período da fase difícil aqui. Ela pegou o filho, o marido e foi embora. Viajou e deixou as terras dela, deixou a casa dela, deixou tudo. E vocês sabem quanto tempo ela ficou fora? 7 anos, diz a Bíblia. 7 anos ela ficou fora. Porque o período de seca, de fome e de escassez do lugar foi durante 7 anos. Depois de 7 anos ela voltou. Quando ela voltou, ela não sabia mais se ela ia conseguir reaver as terras dela. Ela não sabia mais se ela ia conseguir reaver a casa dela. Mas só que Deus já tinha preparado tudo. Diga glória a Deus. O profeta tinha dado a palavra de bênção para ela. E quando ela viajou, diz a palavra que o rei, nessa época, era o rei Jorão. Ele era novo ainda. E o rei Jorão gostava muito de ouvir as histórias sobre o que o profeta Eliseu fazia. Ele perguntava: vem cá, é verdade? Perguntava para um garoto que trabalhava com ele, que tinha sido ajudante de profeta do Eliseu. É verdade que o Eliseu fazia isso? É verdade, sim, ele fazia. É verdade que o Eliseu operou milagre tal? O Jorão perguntava para o Geazi, era o nome do ajudante, ele dizia: não, é verdade, eu estava com ele operava milagres, ele fazia cidades, e aquele rei fazia questão de ouvir aquelas histórias. Quando foi um dia, ele perguntou: vem cá, Geazi, é verdade essa história? Que o profeta Eliseu um dia parou na casa de uma sunamita, e que ela não podia ter filhos, e ele abençoou, ela ficou grávida, teve um filho. É verdade que o menino morreu? E depois ele foi lá e ressuscitou o garoto, é verdade? O rei perguntando para o Geazi. O Geazi disse: é verdade, sim. Essa história eu vi, eu fui testemunho, eu estava junto. O menino havia morrido, e o profeta foi lá e ressuscitou o garoto. É mesmo? Inclusive, rei, essa mulher que teve essa experiência está aqui. Ela está aqui na cidade, ela voltou. Ela tinha ido embora, mas ela voltou. Eu vou trazer ela aqui. Ele pegou, trouxe a sunamita até a presença do rei. Quando chegou diante do rei, ele perguntou: me conta a história, a experiência que você teve. Ela pegou, contou: olha, eu não podia ser mãe,
E o profeta me abençoou e eu fiquei grávida. E tive uma criança. Depois o menino morreu, já estava grande e o menino morreu. E o profeta foi lá em casa, eu botei o menino na cama do profeta. E o profeta orou nele, orou, e o menino ressuscitou. Ele disse, é mesmo, é? Ele ficou tão empolgado com aquela história, que ele disse, vem cá, chama um eunuco, um oficial do reino. Vem cá, vai com essa mulher aqui lá nas terras dela, devolve tudo para ela. Porque o governo já tinha tomado conta de tudo, já não era mais dela. Já estava tudo da posse do reino. Ele chegou e disse, vai lá, diz a Bíblia, e restitui tudo para ela. Devolve a casa, devolve a área de terra que ela tinha, as plantações que ela tinha. Eu quero que tudo seja restituído. E através então dessa experiência, ela voltou para casa e Deus preparou tudo. Tudo que ela havia perdido por conta de uma situação que aconteceu no lugar de escassez, de dificuldades, que fez ela sofrer aquelas perdas, Deus restituiu. Amém? Por que é que eu estou falando isso para você? Para dizer para você que a Bíblia diz que o nosso Deus é um Deus de justiça. Ele é um Deus de restituição. Restituir para Ele é devolver para você as perdas que você possa ter sofrido por situações e por circunstâncias inerentes à sua própria vontade. Vocês sabem que nós viemos de um período muito difícil. 2020, 2021 ainda foi difícil, 2022 foi mais ou menos. E que durante esse período que nós vivemos aí, não foram poucas as perdas. Teve pessoas que perderam a própria vida. Foram tempos difíceis que nós estamos saindo deles. E no meio dessa situação toda, não foram poucas as perdas que as pessoas realmente sofreram. Talvez você esteja aqui nesta noite e você se reconhece como alguém que sofreu perdas, que de repente as coisas não estão do mesmo jeito como estavam antes. De repente, essas perdas sofridas tiraram tanto a sua força e a sua capacidade de reação, que você não está conseguindo reagir para tentar reaver ou reconquistar conquistas que foram tão suadas, tão difíceis, mas que de repente, por conta da circunstância de uma pandemia e de tantas outras coisas, você simplesmente foi sofrendo perdas e você se sentiu sem condições de reação. Talvez as tuas perdas podem ter sido outras situações relacionados com a sua própria vida, situações que te marcaram, situações que te entristeceram, situações que tiraram as tuas forças, situações que tiraram o teu ânimo, situação que fez com que você, por algum momento, começou a pensar ou achar que você não tinha mais como se recuperar em determinadas situações. Situações que de repente você se sentiu completamente perdido, se sentindo completamente incapaz de poder se recuperar por conta de uma série de coisas relacionadas com a tua própria vida. E às vezes, quando nós sofremos isso, nós também somos dominados por aquele sentimento de impotência, a falta de forças para tentar recomeçar tudo de novo, quando a vida da gente está tendo a necessidade de um recomeço, de recomeçar de uma forma que nós não estamos tendo a capacidade de poder termos uma visão a ponto de percebermos a possibilidade desse recomeço. Deus te trouxe aqui para poder dar para você essa palavra profética, para dizer para você que se sente assim, para dizer para você que é de Deus, que de repente se sente de alguma forma prejudicado pelas circunstâncias que geraram uma série de perdas que só você realmente reconhece e sabe muito bem como foram difíceis para você. Você veio aqui e Deus me deu essa inspiração de dizer para você: se apegue a esse Deus. Desprenda seu coração de qualquer sentimento de egoísmo, mas aprenda com essa mulher exatamente a prática da bondade, a prática da generosidade, para que você possa acrescentar na presença de Deus bônus espirituais que realmente sejam
usados na hora em que você precisa de ajuda por conta da ajuda que você deu. Isso é uma garantia da palavra de Deus. E baseado então por isso que nós estamos falando, nós podemos dizer para você uma coisa: que esse Deus, que foi um Deus de restituição na vida da sunamita, é o mesmo Deus que nós estamos buscando aqui, e portanto pode ser o mesmo Deus de restituição na tua vida. É a Bíblia que garante isso para nós: restituição. Às vezes a gente não sabe o que fazer, mas Deus sabe o que fazer. Às vezes nós não sabemos por onde começar essa restituição, mas Deus sabe como te levar na direção dessa restituição. Às vezes nós não sabemos que decisão tomar, porque muitas vezes nós estamos totalmente perdidos, desorientados, sem saber como começar, ou como recomeçar, ou como fazer. Quinta-feira eu falei e preguei aqui na igreja, falando aquela palavra que o Senhor Deus falou, que quando você se sente desorientado, no meio de um deserto, sem nenhuma referência, sem saber que direção ou que rumo tomar, a palavra de Deus diz que Deus coloca um caminho no deserto para você. Está lá na palavra isso. Então nesta tarde, ou nesta noite, não sei quais são as necessidades das suas restituições, mas faça deste ano um ano de restituição. Creia que Deus vai restituir. Busque isso. Durante todas essas semanas a gente está falando da proteção de Deus, que é a garantia de você continuar seguindo e se sentir protegido. E quando nós estamos debaixo dessa proteção dele, nada vai nos parar, nada vai nos derrubar no meio do caminho, nada vai nos travar. Por quê? Porque nós estamos debaixo de uma promessa, a promessa de restituição. E se nós nos apegamos a Deus com isso, ele nos leva e nos restitui. Amém? Vamos ver um trechozinho da palavra de Deus, alguma coisinha que fale mais, para que você entenda o que eu estou pregando. 2 Coríntios 9:6. E isto afirmam: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. O que semeia com fartura, com abundância também ceifará. É o que diz a palavra de Deus. A Bíblia fala só em semeadura. Tudo que você quer, você tem que semear. Semeie bondade, semeie generosidade, semeie compreensão, semeie tolerância, semeie misericórdia. Misericórdia que a gente precisa ter no coração. A misericórdia toca a gente. A misericórdia torna você sensível. Até quando você é prejudicado por alguém, você olha com aquela pessoa que te prejudicou, em vez de ter raiva, você tem misericórdia. E a misericórdia é tão importante que a Bíblia diz que você está vivo aqui e é abençoado, e Deus age na sua vida por causa da misericórdia dele. A Bíblia diz que a misericórdia do Senhor são os motivos pelos quais nós não somos consumidos. Eu sempre gosto de explicar. E o que é misericórdia? É quando a miséria de alguém alcança seu coração. A palavra misericórdia é isso. Miséria de miséria e córdia de coração. É quando você olha e aquilo toca você, chega no teu coração. Porque é assim que Deus faz com a gente. Ele olha para nós, olha a nossa miséria e a nossa dificuldade, que é o sentido real, alcança o coração dele e ele pega, se sente com isso. Ele quer que a gente tenha a mesma coisa. Por isso a Bíblia diz que quem tem misericórdia é alcançado por misericórdia. E quando a gente vai cultivando essas virtudes que a Bíblia nos ensina, misericórdia, paciência, tudo isso a gente começa a receber também. Afeto, carinho, tolerância, bondade. Tudo são virtudes
que trazem retorno. Diga glória a Deus. Você pratica e vê retorno. Quando você se nega a ter o impulso da sua natureza, que a nossa natureza nunca é para o bem, a nossa natureza sempre é muito vingativa, muito de revanchismo. Mas quando você não se permite isso para poder fazer aflorar exatamente essas virtudes, você começa a ser alcançado por esse Deus que te abençoa, e dentre as muitas bênçãos que Ele vai te dar por questões ligadas a esse tipo de atitude, está a restituição. Então, que Deus possa restituir você. Que Ele possa, neste ano de 2023, fazer com que todas as perdas sejam revistas e recuperadas. E que nós possamos orar a Deus com respeito a isso, e que o Senhor realmente opere esse milagre que operou da vida da Sunamita. Restauração da vida pessoal, recuperação e restauração da vida afetiva. Enfim, de repente tem tanta coisa que Deus precisa restaurar na tua vida. Peça isso, e eu tenho a certeza que o Deus da Bíblia nunca falha com a gente. Amém? Que Deus te abençoe. Vamos ficar de pés nos nossos lugares. Você tem alguma coisa para pedir para Deus de restauração? Peça agora. Peça restauração.